Imagine convidar um predador para entrar na sua casa, oferecer-lhe o melhor lugar à mesa e compartilhar com ele seus segredos mais profundos. Tudo isso porque ele estava usando uma fantasia perfeita de ovelha. É exatamente isso que fazemos quando ignoramos os sinais sutis da maldade humana. Muitas vezes, acreditamos que o mal se apresenta com uma cara feia, gritos ou violência explícita. Mas a filosofia e a psicologia nos alertam. O verdadeiro perigo, aquele que destrói sua vida silenciosamente, geralmente chega sorrindo, te elogiando e prometendo o mundo. Você já sentiu um frio na espinha ao conversar com alguém que parecia perfeito demais? Aquela sensação de que, por trás dos olhos brilhantes, não havia nada além de um abismo calculado? Essa é a sua natureza gritando, tentando te proteger de uma ameaça que sua mente racional ainda não processou. Neste vídeo, nós não vamos apenas listar defeitos, nós vamos te entregar o manual de defesa que os antigos estoicos usavam para navegar em cortes imperiais cheias de traidores. Você vai aprender a decodificar a mente de uma pessoa maligna antes que ela cause o primeiro dano. Se você ficar comigo até o final, eu garanto, você nunca mais olhará para as interações sociais da mesma maneira. Você desenvolverá uma espécie de visão de raio-x para o caráter, capaz de identificar a manipulação oculta nas palavras mais doces e a crueldade disfarçada de preocupação. Mas antes de mergulharmos nessas águas profundas, eu preciso saber quem está comprometido com a verdade aqui. Se você quer construir uma mente inabalável, inscreva-se no canal agora. Deixe o like e comente abaixo a frase "Eu vejo a verdade". Isso sela nosso compromisso de aprendizado hoje. Vamos começar desmantelando a primeira camada dessa armadilha. A primeira característica de uma personalidade maligna é, ironicamente, a que mais atrai as vítimas. Estamos falando da superficialidade encantadora, ou o que podemos chamar de a máscara da perfeição. Pessoas com intenções obscuras raramente se mostram como são no primeiro encontro. Elas operam como camaleões sociais. Elas estudam o ambiente, identificam o que as pessoas desejam ouvir e projetam uma imagem que reflete exatamente esses desejos. É uma performance de alto nível. Elas dominam a arte de iluminar uma sala. Sabe aquela pessoa que faz você se sentir a única pessoa interessante no mundo em 5 minutos de conversa? Cuidado! O charme excessivo e rápido é, frequentemente, uma ferramenta de sedução para baixar suas defesas racionais. Essa característica é perigosa porque ela mimetiza a conexão humana genuína. Mas há uma diferença fundamental. A conexão real leva tempo e vulnerabilidade para ser construída. O charme do manipulador é instantâneo, intenso e, se você observar bem, totalmente focado em causar uma boa impressão. Com o tempo, porém, essa fachada começa a apresentar fissuras. A pessoa perfeita começa a revelar um ego inflado. Você notará que, embora elas pareçam ouvir, elas estão apenas esperando a vez de falar, ou pior, redirecionando cada tópico para suas próprias conquistas grandiosas. Se você já esteve em uma conversa onde tentou compartilhar uma dor ou uma alegria e em segundos o assunto virou sobre a outra pessoa, você sentiu esse sinal. No início, parece inofensivo, apenas alguém empolgado, mas a repetição desse padrão revela um narcisismo profundo. É aqui que a sabedoria estoica se torna nossa âncora. Filósofos como Sêneca nos alertavam sobre a diferença entre reputação e caráter. A reputação é o que a pessoa mostra no palco social. O caráter é o que ela faz quando as luzes se apagam e ninguém está aplaudindo. Os estoicos nos ensinam a suspender o julgamento imediato. Não se deixe levar pela primeira impressão deslumbrante. Em vez disso, adote a postura de um observador científico. Analise as ações ao longo do tempo, não apenas as palavras bonitas ditas no calor do momento. Observe como essa pessoa trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. Como ela trata o garçom, o porteiro ou um animal de rua. A máscara da superficialidade geralmente cai nessas micro-interações, onde a pessoa maligna não vê lucro em manter o personagem encantador. Outro sintoma dessa superficialidade é a aversão à profundidade real. Tente ter uma conversa sobre responsabilidade, ética ou falhas pessoais com esse tipo de indivíduo. Você verá o encanto desaparecer e dar lugar ao tédio ou a uma mudança brusca de assunto. Eles fogem da realidade. E quando as coisas não saem como o planejado, a máscara cai completamente.
Aquele ser iluminado e gentil pode se tornar agressivo, defensivo ou vitimista em uma fração de segundo. Essa volatilidade é a prova de que a gentileza não era uma virtude, mas uma tática de controle. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava constantemente de que a raiva e a manipulação são sinais de fraqueza, não de força. Uma pessoa racional e virtuosa mantém a constância. Se alguém muda de personalidade como quem muda de roupa, afaste-se. Portanto, a primeira lição para sua proteção é: desconfie da perfeição instantânea. O ser humano é falho, complexo e leva tempo para se revelar. Quem se apresenta como um produto acabado e perfeito, geralmente está tentando te vender algo falso. Confie no tempo. Ele é o pai da verdade. Agora, vamos descer um degrau a mais na escada da escuridão humana. Se a superficialidade é a isca, a segunda característica é o anzol que rasga a carne. Estamos falando da absoluta falta de empatia, o vácuo onde deveria existir compaixão. A empatia é a cola que mantém a sociedade unida. É a capacidade de sentir a dor do outro como se fosse sua. Para uma pessoa maligna, porém, os outros seres humanos não são parceiros de jornada. São objetos, ferramentas ou obstáculos. Nada mais do que peças em um tabuleiro. Isso é aterrorizante porque significa que não há freio moral para as ações deles. Se eles precisarem te machucar para conseguir o que querem, eles farão isso sem perder uma noite de sono. Não é que eles não entendam que você sofre, é que o seu sofrimento é irrelevante para eles. Imagine abrir seu coração sobre uma perda recente, esperando um abraço ou uma palavra de conforto. Em vez disso, você recebe um olhar vazio, uma checada no relógio, ou pior, uma piada cruel disfarçada de honestidade brutal. Essa frieza não é acidental, é estrutural. No ambiente de trabalho, essa característica se manifesta no chefe que exige sacrifícios desumanos, ignorando a saúde ou a vida pessoal da equipe. Ele vê números, não pessoas. Ele humilha publicamente, não para corrigir, mas para demonstrar poder e alimentar o próprio ego. Os estoicos acreditavam no conceito de simpatia, a ideia de que todos somos parte de um mesmo organismo cósmico. Ferir o outro é, em última análise, ferir a si mesmo e a natureza humana. Quem carece de empatia está desconectado da própria humanidade, vivendo como um animal irracional. Essa desconexão permite atrocidades. Pessoas sem empatia mentem, traem e roubam com uma facilidade assustadora. E quando confrontadas, elas não sentem remorso. Elas sentem raiva por terem sido pegas. O arrependimento genuíno exige sentir a dor que causou ao outro, algo que elas são incapazes de fazer. Sêneca dizia que a maldade bebe a maior parte do seu próprio veneno. Embora essas pessoas pareçam vencer no curto prazo passando por cima dos outros, elas vivem em um deserto emocional. Mas cuidado, não tente ser o oásis nesse deserto. Você será drenado até a última gota. Você pode notar essa falta de empatia em detalhes cotidianos. A interrupção constante, a recusa em validar seus sentimentos, a impaciência quando você está doente ou precisando de ajuda. Eles agem como se suas necessidades fossem um inconveniente para a existência grandiosa deles. É vital entender que você não pode ensinar empatia a um adulto que escolheu viver sem ela. Muitas vítimas caem na armadilha de tentar amar essa pessoa até que ela cure seu coração gelado. O estoicismo nos ensina a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Se você identifica essa frieza consistente, a única resposta racional é estabelecer barreiras impenetráveis. Não espere compreensão de quem não fala a língua da emoção. Proteger sua paz interior significa não entregar suas vulnerabilidades a quem as usará como munição. A falta de empatia muitas vezes evolui para o sadismo sutil. Eles podem sentir um prazer perverso em ver você confuso, triste ou dependente. Eles criam o caos apenas para assistir você tentando arrumar a bagunça, alimentando-se da sua angústia como um vampiro energético. Reconhecer isso dói. Dói aceitar que aquele amigo, parceiro ou familiar talvez não tenha a capacidade de se importar com você. Mas essa dor da verdade é melhor do que a tortura contínua da ilusão. A clareza é o primeiro passo para a liberdade emocional. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Diante da falta de empatia, não se torne frio também.
Mantenha sua bondade, mas redirecione-a para quem a merece e valoriza. Não jogue pérolas aos porcos. Até aqui, vimos como a máscara do charme atrai e como a falta de empatia fere. Mas como essas pessoas conseguem manter você preso nessa teia, mesmo quando você está sofrendo? É aqui que entra a terceira característica, uma arte sombria que elas dominam com maestria. Estamos nos aproximando do território onde a realidade começa a se distorcer. Se você achou as duas primeiras características perturbadoras, o que vem a seguir é o motor que faz toda essa maquinaria do mal funcionar. Prepare-se, pois vamos dissecar a anatomia da manipulação. Antes de prosseguirmos para essa tática devastadora, reflita por um instante. Quantas vezes você duvidou da sua própria sanidade após uma discussão? Quantas vezes você pediu desculpas por algo que não fez? Segure esse pensamento. O que vamos revelar vai explicar exatamente por que isso acontece. A manipulação não é apenas convencer alguém. É reescrever a realidade da vítima. É um ataque direto à sua percepção do mundo. E para entender como se defender, precisamos entrar na mente do manipulador e desmontar suas engrenagens, peça por peça. Neste ponto da nossa jornada, é crucial que você esteja com sua mente alerta. O conhecimento que estamos construindo aqui é cumulativo. A superficialidade abre a porta, a falta de empatia permite o abuso, mas é a manipulação que tranca a saída. Quero que você pense em um momento recente onde se sentiu usado. Guarde essa memória. Vamos usá-la como estudo de caso mental nos próximos minutos. A filosofia estoica não é teoria de poltrona. É treinamento para o campo de batalha da vida real. Vamos continuar. Respire fundo. Organize seus pensamentos. O que vamos abordar agora exige coragem, pois muitas vezes significa admitir que fomos enganados por muito tempo. Mas lembre-se, a verdade, por mais dura que seja, é sempre curativa. Estamos prestes a entrar na parte 2 deste dossiê sobre a maldade humana. Lá, vamos explorar a fundo o gaslighting, a vitimização estratégica e o controle coercitivo, ferramentas que transformam pessoas livres em reféns psicológicos. Mas antes de virarmos essa página, eu quero te fazer um pedido rápido. Se este conteúdo está abrindo seus olhos, verifique se você já deixou o seu like. É um gesto pequeno para você, mas gigante para a nossa missão de espalhar essa sabedoria. Vamos juntos desvendar o resto desse mistério. Prepare-se. A manipulação é sutil, invisível e letal. Mas, munidos da razão e da observação estoica, nós vamos aprender a dissipar essa névoa. A clareza total está a apenas alguns minutos de distância. Vamos seguir em frente. O manipulador sabe que não pode te controlar pela força bruta na maioria das vezes. Então, ele usa a sua própria bondade contra você. Ele estuda seus valores, suas inseguranças e seus medos. E é sobre essa engenharia perversa que vamos nos debruçar agora. Pense na manipulação como um vírus de computador. Ele entra disfarçado de um arquivo importante. Mas uma vez dentro do sistema, ele começa a reescrever os códigos. O manipulador faz isso com suas emoções, alterando o código da sua autoestima. Não se engane pensando que apenas pessoas ingênuas são manipuladas. Pelo contrário, pessoas inteligentes e empáticas são os alvos preferidos, porque elas têm muito a oferecer e tendem a duvidar de si mesmas antes de duvidar dos outros. O mal adora um hospedeiro rico em virtudes. Portanto, a partir de agora, aumente o seu nível de atenção. As táticas que vamos descrever a seguir são usadas em relacionamentos amorosos, em dinâmicas familiares tóxicas e até em ambientes corporativos e religiosos. Onde há poder, há manipulação. Está pronto para ver o invisível? Está pronto para entender como as cordas são puxadas nos bastidores? Então, mantenha-se firme. A nossa exploração sobre a mente maligna está apenas começando a ficar interessante. O caminho para a liberdade mental exige que atravessemos o vale das sombras do comportamento humano. Não tenha medo, com a tocha da sabedoria estoica em mãos, nenhuma escuridão resiste. Vamos iluminar cada canto sujo dessa psique distorcida. Recapitulando brevemente: charme superficial para atrair, falta de empatia para
Vamos desvendar a manipulação. Pausa reflexiva na narração. Observe ao seu redor. Observe suas relações. O conhecimento que você adquiriu nestes primeiros minutos já começou a mudar sua percepção. Mas o que vem a seguir vai solidificar sua defesa. Não saia daí. Aprofundar-se nesse tema não é apenas curiosidade. É uma questão de sobrevivência emocional. Vamos juntos, passo a passo, desmontar o arsenal daqueles que querem nos controlar. Prepare sua mente, respire, foque. A manipulação é complexa, mas ela deixa rastros, e nós vamos aprender a seguir esses rastros agora mesmo, na continuação desta análise profunda. Imagine ser capaz de ouvir uma frase bonita e identificar imediatamente o veneno escondido nela. É esse poder que você terá. A manipulação depende da sua cegueira. Nós vamos te dar a visão. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas temos controle absoluto sobre como interpretamos e reagimos. O manipulador perde o poder no momento em que você enxerga o jogo dele. Vamos avançar. O terreno é íngreme, mas a vista lá de cima, a vista da liberdade, vale cada passo. Continue comigo. A verdade está chegando. Observe como a pessoa maligna usa a confusão como arma. Se você não sabe o que é real, você depende dela para te dizer. Isso cria um ciclo de dependência aterrorizante. Vamos quebrar esse ciclo. Lembre-se das palavras de Epicteto. Só é livre quem é mestre de si mesmo. A manipulação tenta roubar essa maestria. Vamos recuperá-la. Agora, a seguir, entraremos no coração da besta, as táticas específicas de distorção da realidade, gaslighting, projeção e triangulação, termos técnicos para torturas reais. Estamos construindo uma armadura. Cada conceito aprendido aqui é uma placa de aço protegendo sua mente. Não deixe brechas. Acompanhe cada detalhe da próxima parte. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria. A maioria prefere a doce mentira. Você escolheu a pílula vermelha da realidade. Honre essa escolha prestando atenção máxima agora. Vamos fazer uma transição suave, mas profunda. Do vazio da empatia para a atividade frenética da manipulação. É uma mudança de quem eles são para o que eles fazem. A manipulação é a ação da maldade. É a maldade em movimento. E para pará-la, precisamos entender sua física, sua velocidade e sua direção. Esteja atento. Os próximos minutos podem descrever perfeitamente alguém que você ama. Se isso acontecer, não entre em pânico. O reconhecimento é o início da cura. Vamos lá. Sem medo, sem hesitação. Com a força dos estoicos e a clareza da razão. A parte 1 se encerra aqui, mas o nosso mergulho apenas começou. Mantenha essa energia. A próxima etapa vai conectar os pontos que ainda estão soltos na sua cabeça. Tudo fará sentido em breve. Segure firme. A jornada continua imediatamente. A manipulação nos espera, e nós vamos encará-la de frente. Olhos nos olhos, sem piscar. Prepare-se para desvendar a terceira característica. Aquela que faz você duvidar de si mesmo. Vamos acabar com essa dúvida agora. Transição sonora mental. O palco está montado, as luzes estão focadas. O manipulador está prestes a ser exposto. Vamos para a próxima camada. A profundidade aumenta, a pressão aumenta, mas sua resistência também aumentará. Aqui vamos nós. Característica número 3. A manipulação e a distorção da realidade. Este é o momento de virada, do entendimento passivo para a defesa ativa. Vamos nessa. Continue assistindo. O que você vai aprender a seguir é libertador. Não há volta. O conhecimento transforma. Vamos transformar sua mente em uma fortaleza inexpugnável. Avançando para o núcleo do comportamento tóxico, a manipulação revelada. Fique atento. Cada palavra a seguir é uma chave para destravar suas correntes. Vamos começar a dissecar a manipulação agora. A jornada continua. Chegamos ao coração da escuridão. A manipulação. Se a falta de empatia é a arma, a manipulação é a mira laser. O objetivo final de uma pessoa maligna não é apenas ferir você, é fazer com que você agradeça pelo ferimento, ou, pior, acredite que você mesmo segurou a faca. A tática mais insidiosa aqui é o gaslighting. Imagine que você vê o céu azul. O manipulador diz que é verde. Ele insiste tanto, com tanta convicção e detalhes falsos,
que você começa a limpar seus óculos. Depois de um tempo, você para de confiar nos seus olhos e passa a perguntar a ele qual é a cor do céu. Isso destrói a base da sua sanidade, a confiança na própria percepção. Você confronta essa pessoa sobre uma mentira ou traição e a conversa termina com você pedindo desculpas por ser louco, ciumento ou sensível demais. Eles invertem o tabuleiro do jogo no meio da partida. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que a liberdade suprema é a capacidade de assentir a verdade. Quando alguém tenta distorcer sua realidade, está tentando escravizar sua mente. A defesa estoica aqui é a frieza analítica. Fatos não têm sentimentos. Se você tem provas de que algo aconteceu e a outra pessoa nega veementemente, não entre no debate emocional. O manipulador quer que você se emocione, pois a emoção turva a razão. Mantenha-se ancorado no fato. A verdade não precisa ser gritada para ser real. Ela apenas é. Outra face da manipulação é a vitimização estratégica. Pessoas malignas raramente assumem a culpa. Se elas cometem um erro, a culpa é do estresse, da infância difícil, do ex-parceiro ou até mesmo sua. Eu gritei com você porque você me provocou. Isso soa familiar? Ao se colocar como vítima, o manipulador sequestra sua empatia. Você deixa de cobrar responsabilidade e passa a tentar salvar ou consolar o agressor. É uma inversão moral completa. Você acaba cuidando de quem está te machucando. O estoicismo é brutalmente claro sobre responsabilidade pessoal. Ninguém é forçado a agir sem virtude. Circunstâncias difíceis não são desculpas para caráter pobre. Se alguém usa o passado triste como licença para ser cruel no presente, essa pessoa não busca cura, busca imunidade. Observe também o reforço intermitente. O manipulador não é cruel 100% do tempo. Isso seria fácil de rejeitar. Ele te dá migalhas de afeto, elogios aleatórios e momentos mágicos logo após um abuso. Isso cria um vício químico no seu cérebro, similar ao de jogos de azar. Você fica preso esperando o próximo prêmio, o próximo momento bom, tolerando quantidades absurdas de dor. A filosofia nos lembra que a virtude é constante. Alguém que é bom apenas quando convém ou quando quer algo, não é bom, é um estrategista. A manipulação também usa o isolamento social, mas de forma sutil. Seus amigos não te entendem como eu, ou sua família tem inveja do nosso amor. Eles criam uma narrativa de nós contra o mundo. Isso não é romântico, é o prelúdio de um cativeiro. Ao cortar seus laços externos, o manipulador se torna sua única fonte de validação e realidade. Se ele te critica, você não tem ninguém para dizer, ei, isso não é verdade. Você fica preso numa câmara de eco onde a voz dele é a lei suprema. Se você está percebendo esses padrões agora, pare um segundo. Respire. A culpa não é sua por ter caído nisso. Essas táticas são desenhadas para explorar a bondade humana. Mas agora que você vê as cordas, você pode cortá-las. Antes de avançarmos para a quarta característica, eu preciso que você faça um compromisso consigo mesmo. Se você identificou alguém assim na sua vida, comente abaixo. Eu recupero o meu poder. Escrever isso é o primeiro passo para materializar sua liberdade mental. Vamos agora para a quarta característica, que é a manifestação física da manipulação psicológica. Quando a mente já está confusa, a pessoa maligna busca dominar o seu ambiente. Estamos falando do comportamento controlador. O controle muitas vezes se disfarça de cuidado. Me avise onde você está para eu saber que está segura. Deixe que eu cuido do seu dinheiro. Você trabalha tanto. Aos poucos, você perde a autonomia sobre decisões básicas da vida. Isso vai além de preferências. Trata-se de sufocar sua agência. O controlador precisa saber cada passo, cada senha, cada conversa. A privacidade é tratada como traição. Se você quer um tempo sozinho, é acusado de não amar o suficiente. Sêneca dizia que a escravidão mais degradante é aquela que é voluntária. Quando cedemos nossa autonomia para evitar conflitos, estamos nos acorrentando. A paz comprada com submissão não é paz, é rendição. E o preço dessa rendição é a sua identidade. Pense no controle financeiro. É uma das formas mais eficazes de prender alguém. Se você não tem recursos para sair, você é obrigado a ficar.
Pessoas malignas frequentemente sabotam a independência financeira de seus parceiros ou familiares para garantir a posse. Eles podem criticar seus gastos, fazer você pedir mesada do seu próprio dinheiro ou criar dívidas em seu nome. O estoicismo nos ensina a buscar a autossuficiência. Depender totalmente de alguém cujo caráter é duvidoso é colocar sua vida nas mãos da sorte, o que é imprudente. O comportamento controlador também se manifesta no microgerenciamento da sua aparência e comportamento. Críticas constantes sobre sua roupa, seu peso, seu modo de falar. O objetivo é diminuir sua autoestima até que você sinta que ninguém mais te aceitaria. Isso cria um estado de ansiedade perpétua. Você vive pisando em ovos, tentando prever o humor do controlador para evitar explosões. Sua energia mental é totalmente drenada apenas para manter a estabilidade do ambiente. Você deixa de viver e passa a sobreviver. Marco Aurélio nos lembra: ninguém pode impedir você de agir de acordo com a sua própria natureza, exceto você mesmo. O controlador tenta te convencer de que ele detém as chaves da sua vida. A verdade estoica é que as chaves sempre estiveram no seu bolso. Recuperar o controle exige coragem, exige dizer não e suportar a tempestade que virá a seguir, porque o controlador não aceita limites passivamente. Quando você estabelece uma barreira, ele vai atacar com mais força para testar sua resolução. Mas lembre-se, a reação agressiva deles ao seu limite é a prova de que o limite era necessário. Se alguém fica furioso porque você decidiu ter privacidade ou autonomia, essa pessoa estava se beneficiando da sua falta de fronteiras. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre não ser escravo delas, nem das suas, nem das dos outros. O medo da reação do controlador é a corrente que te prende. Enfrente o medo e a corrente se quebra. A tirania só existe com o consentimento do oprimido. Visualize sua vida como uma cidadela. O controlador tenta derrubar os muros e ditar as leis internas. Mas a mente, segundo os estoicos, é a cidadela interior, inviolável. Eles podem controlar seu corpo, seu dinheiro, mas nunca sua capacidade de julgar o certo e o errado. Ao identificar o controle, comece a retomar pequenos territórios. Tome decisões pequenas sem consultar. Reative amizades antigas. Tenha um hobby que é só seu. Cada ato de independência é um tijolo reconstruído na sua fortaleza pessoal. É vital entender que o comportamento controlador é uma confissão de fraqueza. Quem é seguro e virtuoso não precisa dominar o outro. O controlador é um ser frágil e aterrorizado, que precisa criar uma jaula para que ninguém veja o quão pequeno ele realmente é. Não confunda ciúme obsessivo com amor. O amor liberta. O amor confia. O ciúme patológico é sobre posse. É tratar o ser humano como propriedade. Os estoicos rejeitam a ideia de possuir pessoas. Nós compartilhamos a jornada, não somos donos dos caminhantes. Agora, imagine combinar todas essas características: o charme falso, a frieza emocional, a manipulação da realidade e o controle total. O que temos é um predador quase perfeito, mas falta uma peça final para completar esse quebra-cabeça macabro. Esta peça é o que permite que eles durmam à noite, é o que sustenta toda a estrutura de abuso. Estamos falando da relação deles com a verdade, ou melhor, a completa ausência dela. A quinta característica é a mentira patológica. Mas cuidado, não estamos falando de mentirinhas sociais. Estamos falando de uma compulsão, de uma vida construída sobre alicerces de fumaça. E é sobre isso que vamos nos aprofundar na parte final deste dossiê. Se você achou o controle assustador, a mentira patológica é desorientadora. Ela faz você questionar quem a pessoa realmente é. Será que algo do que ela disse era real? Será que o nome, o passado, os sentimentos, era tudo uma peça de teatro? Estamos nos preparando para conectar todos os pontos. A superficialidade atrai. A falta de empatia permite o dano. A manipulação esconde o dano. O controle impede a fuga. E a mentira é o cimento que segura tudo isso junto. Você não pode perder a conclusão. Vamos não apenas expor a mentira, mas te dar o protocolo de saída. Como usar o estoicismo não apenas para sobreviver, mas para sair dessa situação e florescer novamente.
Respire fundo. Você está absorvendo muita informação pesada, mas o conhecimento é leve. O que pesa é a ignorância que nos mantém presos. Sinta-se ficando mais leve à medida que entende o mecanismo da armadilha. O manipulador conta com o seu silêncio e com a sua confusão. Ao dar nome aos bois, como gaslighting e controle coercitivo, você tira o poder do mistério. O monstro embaixo da cama desaparece quando acendemos a luz. Continue firme. A parte final vai trazer a resolução prática. Vamos falar sobre limites inegociáveis e a arte estoica de dizer adeus sem olhar para trás. É o momento da virada definitiva. Não deixe que o medo te impeça de ver o final. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Vamos juntos desmascarar a última e mais complexa face do mal. O comportamento controlador é visível. A mentira patológica é invisível até ser tarde demais. Na próxima parte, você vai aprender a detectar as inconsistências antes de cair no abismo. Prepare-se para questionar tudo o que você ouviu dessa pessoa. A desconstrução da mentira é dolorosa, mas necessária para encontrar a verdade sólida sobre a qual você construirá sua nova vida. Mantenha a mente aberta e o coração protegido. O escudo estoico está firme em seu braço. Vamos avançar para o confronto final com a desonestidade absoluta. Estamos quase lá. A liberdade está no horizonte. Vamos cruzar essa linha de chegada juntos na parte 3. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você sente que perdeu a autonomia. Finanças, amizades, tempo. Identifique-as agora. Na próxima parte, vamos traçar o plano de reconquista. Nenhum ser humano nasceu para ser marionete de outro. A natureza nos fez livres. Vamos honrar essa natureza rejeitando as cordas do controle. A transição para a mentira patológica é natural, pois o controle precisa da mentira para subsistir. Ninguém aceitaria ser controlado se soubesse a verdade crua sobre o controlador. A mentira é a máscara final que vamos arrancar. E quando ela cair, não restará nada a temer, apenas a realidade nua e crua com a qual podemos lidar. Fique atento. A revelação final pode mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos passados e presentes. É um divisor de águas. Vamos encerrar o ciclo de abuso com o poder da verdade. A parte 3 começa agora, com a característica mais perigosa de todas, aprofundando no caos. A mentira patológica. Não é apenas o que eles dizem, é quem eles fingem ser. Imagine descobrir que a história de vida do seu parceiro é falsa, que as doenças, os sucessos, os dramas, tudo invenção. Isso acontece. E vamos falar sobre isso. A integridade é o valor central do estoicismo. A mentira patológica é o oposto exato, o vício supremo. Vamos entender como proteger sua alma dessa corrupção. Não se distraia agora. Os detalhes são cruciais. Mentiras pequenas escondem verdades gigantescas. Vamos aprender a ler as entrelinhas. Estamos caminhando para a luz. Mas para sair da caverna, precisamos passar pelo dragão final, a mentira. Prepare-se. A última parte deste guia de sobrevivência começa em instantes. Sua visão de raio-x está quase completa. Vamos desmantelar a ficção e encontrar a realidade. A verdade liberta, e a verdade está chegando. Recarregue sua atenção. Beba uma água se precisar. O que vem a seguir exige foco total, do controle para a farsa. A evolução da maldade é complexa, mas previsível quando você tem o mapa. Nós temos o mapa. Seguindo em frente, sem medo, sem pausas, rumo à verdade absoluta. A mentira patológica não é um hábito, é um estilo de vida. Vamos entender como lidar com alguém que mente tão naturalmente quanto respira. E mais importante, como confiar em si mesmo novamente depois de ter acreditado nas mentiras. A reconstrução da autoconfiança é o nosso objetivo final. Fique comigo, você não está sozinho nessa descoberta. Preparado para a revelação final? Vamos nessa. O último véu cairá agora. A seguir, mentira patológica e o caminho da liberdade estoica. Vamos para a conclusão épica desta análise. A verdade espera por você na próxima etapa. O último véu cairá agora. Chegamos à quinta e última característica, a fundação invisível de todo esse edifício tóxico, a mentira patológica. Enquanto a maioria das pessoas mente para se proteger, a pessoa maligna mente para criar uma nova realidade, uma onde ela é Deus e você é o súdito devoto. Não estamos falando de aumentar uma história no bar.
Estamos falando de fabricar passados, inventar doenças, criar ex-namorados abusivos que nunca existiram ou sucessos profissionais que nunca aconteceram. A mentira flui da boca deles com a naturalidade da respiração. Isso é aterrorizante porque corrói o tecido da confiança humana. Os estoicos valorizavam a verdade, a aletheia, acima de tudo, pois sem verdade não há justiça, e sem justiça não há sociedade. O mentiroso patológico é, por definição, um agente do caos, um inimigo da ordem natural. Você pode notar que eles mentem até sobre coisas irrelevantes. Por que mentir sobre o que comeu no almoço? Porque a mentira é um exercício de poder. Quando eles enganam você, sentem um prazer secreto, uma sensação de superioridade intelectual. É o chamado duping delight, prazer em enganar. Essa compulsão cria um labirinto. Você nunca sabe onde pisa. Se você confronta uma mentira, eles cobrem com outra maior. Se você apresenta provas, eles negam a realidade das provas. É uma guerra de atrito contra a sua sanidade, desenhada para fazer você desistir de buscar a verdade. Marco Aurélio tinha uma regra simples: se não é certo, não faça; se não é verdade, não diga. A pessoa maligna vive o oposto. Se me beneficia, eu faço; se me protege, eu digo. Eles veem a honestidade como uma fraqueza dos tolos, uma limitação que eles transcenderam. O perigo real é quando você começa a duvidar da sua própria memória para acomodar as mentiras deles. Você se torna cúmplice da farsa para evitar o conflito. Mas o estoicismo nos exige coragem. A coragem de olhar para a mentira e chamá-la pelo nome, mesmo que a verdade doa. Agora que mapeamos as 5 características: superficialidade, falta de empatia, manipulação, controle e mentira, você tem o diagnóstico completo. Mas o diagnóstico sem tratamento é inútil. Como nos protegemos? A resposta está na cidadela interior dos estoicos. A ferramenta mais poderosa que você possui chama-se limites. Limites não são pedidos, são decretos. Você não pede para não ser desrespeitado. Você define que, ao ser desrespeitado, você se retira. O limite é sobre a sua ação, não sobre a ação do outro. Muitas vítimas erram ao tentar negociar limites com pessoas malignas. Não se negocia com terroristas emocionais. Você estabelece a fronteira. Se você gritar comigo, a conversa acaba. E quando o grito vier, e ele virá, você sai. Sem drama, apenas a execução da consequência. Epicteto ensinava que devemos saber diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. Você não controla a maldade alheia, mas controla o acesso que essa maldade tem à sua vida. Fechar a porta não é ódio, é autopreservação e respeito pela sua própria alma. Prepare-se para a explosão de extinção. Quando você finalmente disser não, a pessoa maligna não vai aceitar passivamente. Ela vai aumentar a aposta. Vai chorar, ameaçar, difamar. Mantenha-se como uma rocha no meio da tempestade. Deixe as ondas baterem e quebrarem. A rocha permanece. É aqui que a filosofia deixa de ser teoria e vira sua armadura. Lembre-se de que a reação histérica deles é a prova de que o limite está funcionando. Eles estão perdendo o suprimento, perdendo o controle. A fúria deles é o som das correntes se partindo. Outro aspecto crucial é o contato zero, ou pedra cinza. Se possível, corte o contato total. Bloqueie, delete, desapareça. A pessoa maligna não merece acesso à sua vida. Se o contato for obrigatório, filhos, trabalho, seja tão interessante quanto uma pedra cinza, monossílabico, sem emoção, entediante. Ao retirar sua reação emocional, você retira o combustível deles. Eles se alimentam de drama, seja amor ou ódio. A indiferença estoica é a única coisa que eles não conseguem manipular. O silêncio é a resposta mais barulhenta que você pode dar. Reconstruir-se após esse tipo de abuso exige paciência. Você foi treinado para duvidar de si mesmo. Agora, precisa treinar para confiar novamente. Comece pequeno. Cumpra promessas que fez a si mesmo. Acorde na hora, exercite-se, leia. Recupere a autoridade sobre seu próprio dia. O conceito de amor fati, amar o destino, é vital aqui. Não lamente ter encontrado essa pessoa. Use essa experiência como um fogo que forjou um aço mais forte em você.
Você conheceu a escuridão humana de perto. Agora, você sabe exatamente o valor da luz e da virtude. Olhe para suas cicatrizes não como defeitos, mas como medalhas de sobrevivência. Você passou pelo inferno emocional e voltou. Isso te dá uma sabedoria que a ingenuidade nunca poderia oferecer. Você agora é um detector de mentiras humano, capaz de proteger a si e aos outros. Cerque-se de pessoas virtuosas. O estoicismo valoriza a amizade baseada no caráter, não na utilidade. Busque aqueles que falam a verdade, mesmo quando dói. Aqueles que respeitam seu não. Aqueles que celebram sua autonomia em vez de tentar sufocá-la. E lembre-se, a melhor vingança é viver bem. A pessoa maligna quer ver você destruído, amargo, preso ao passado. Quando você floresce, quando você sorri genuinamente, você anula todo o esforço destrutivo dela. Sua felicidade é o maior insulto ao ego do manipulador. Não caia na armadilha de tentar desmascará-los publicamente. Frequentemente, eles são mestres em virar o jogo e parecerem as vítimas. Deixe que o tempo faça o trabalho. A máscara sempre cai sozinha. Concentre sua energia na sua própria vida, não na destruição deles. Você tem o direito inalienável à paz mental. Nenhum relacionamento, emprego ou amizade vale o preço da sua sanidade. Se algo custa a sua paz, é caro demais. Os estoicos nos ensinam a desapegar de tudo que não é essencial para a virtude. Pessoas tóxicas são peso morto. Ao remover esse peso, você sentirá um vácuo no início. É normal. É o espaço que antes era ocupado pelo caos. Não corra para preenchê-lo com outra pessoa imediatamente. Preencha-o com autoconhecimento, com silêncio, com a reconstrução da sua própria identidade. A jornada estoica é solitária às vezes, mas é digna. É melhor caminhar sozinho na luz da verdade do que acompanhado na sombra da mentira. Sua integridade é seu bem mais precioso. Proteja-a como um tesouro. Ninguém pode tirá-la de você sem o seu consentimento. Vamos recapitular para fixar: superficialidade, falta de empatia, manipulação, controle, mentira. Esses são os 5 dedos da mão que tenta te esmagar. Mas agora você conhece a anatomia da mão. Você sabe como se esquivar e como golpear de volta com a verdade. Não ignore sua intuição. Aquela voz pequena que diz: algo está errado, é a sabedoria de milhões de anos de evolução tentando te salvar. Escute-a, analise racionalmente, mas confie no seu instinto visceral. O corpo sente o perigo antes da mente processá-lo. Se você se reconheceu como vítima em algum momento deste vídeo, saiba, não há vergonha nisso. A vergonha pertence ao agressor. Sua tarefa agora é levantar, sacudir a poeira e retomar o leme do seu navio. O mar pode estar agitado, mas você é o capitão. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Não desperdice mais um segundo da sua vida tentando entender, consertar ou agradar alguém maligno. Use seu tempo para crescer, para amar quem merece e para construir um legado de bondade. A vida é breve demais para ser vivida sob o jugo de tiranos emocionais. Quebre as correntes hoje. Declare sua independência. Sua mente é seu império e nenhum invasor é bem-vindo sem sua permissão. Defenda seus portões com ferocidade. Quero que você saia deste vídeo não com medo, mas com poder. O conhecimento da escuridão não deve te apavorar, deve te preparar. Você agora tem as chaves. Você sabe o que procurar e sabe como se defender. A ignorância acabou. Olhe para o futuro com esperança. Existem pessoas boas, honestas e empáticas no mundo. Existem relações baseadas em respeito mútuo e crescimento. Não deixe que uma experiência ruim feche seu coração para sempre. Apenas torne o porteiro do seu coração mais exigente. A filosofia estoica é, acima de tudo, uma prática de amor à vida. É sobreviver de acordo com a natureza, com razão e virtude. Pessoas malignas são anomalias, desvios da natureza humana saudável. Trate-as como tal, acidentes a serem evitados, não destinos a serem abraçados. Estamos chegando ao final desta imersão. Se você absorveu essas lições, você está mais forte do que era há uma hora. Leve essa força para o mundo real. Aplique nos seus relacionamentos, no trabalho, na família. Seja um farol de sanidade em um mundo confuso. Se este conteúdo tocou você,
Se ele te deu uma nova perspectiva ou validou sua dor, eu peço que você não guarde isso só para você. Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para sair da escuridão. Nós somos uma comunidade de buscadores da verdade. Ao compartilhar, você fortalece a si mesmo e ajuda a criar uma rede de apoio contra a manipulação. Vamos tornar este espaço um refúgio de clareza e força. E lembre-se, a jornada de autodesenvolvimento é infinita. Identificar o mal é apenas o primeiro passo. O próximo passo é cultivar o bem, fortalecer sua mente e dominar suas emoções para que nada possa abalar sua paz interior. Não pare aqui. O estoicismo tem muito mais a oferecer. Há estratégias para lidar com a ansiedade, com o medo do futuro e com a procrastinação. Sua mente é um músculo que precisa de treino constante. Para continuar esse treinamento, para continuar afiando sua mente como uma espada, eu selecionei pessoalmente o próximo passo para você. Não deixe o ritmo cair. A transformação acontece na constância. Transição de bloco para CTA final. A liberdade mental está a um clique de distância. Você começou o processo, agora precisa mantê-lo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, vamos aprofundar ainda mais nas técnicas estoicas para blindar sua mente contra qualquer adversidade. Continue aprendendo, continue crescendo e torne-se inabalável. Te vejo lá.